Tudo bem, rapaz? Graças a Deus, pastor. Um prazer conhecer você, viu? Prazer também. Obrigado Rapaz, você é amigo pelo de um monte de convite. amigo meu e eu não sabia. Olha aí, ó, que interessante. É, rapaz, o Luiz Fernando Nassif lá da oitava, Sim. a Thaís aqui do Barreira aqui, a Thaís é minha amiga. Ah, Thaís do Perspectivas, está ajudando bastante lá Isso, no Perspectivas. exatamente. Você conhece o Rondinelli? Pastor Rondinelli de Montes Claros? Pastor Rondinelli, ele é daqui, ele é pastor da igreja do Presbiteriana do Caiçara. Ah, aqui do Caiçara, sim. Ele é Eu do conheci, na Perspectivas verdade. também. Sim, por causa do Perspectivas. Aqui Isso, ele é do do. Perspectivas também. Conheci mais na época ali do Caiçara, quando o pastor Felipe Frossá ainda era pastor ali. Ah, certo. Ah, entendi. Pois é, meu É, irmão, prazer, viu, teu irmão aqui. É um assunto muito importante, viu? Eu vou até dizer um assunto incisivo, porque sim, quase não se comenta sobre isso. E o que tem acontecido no mundo em relação ao crescimento do islamismo é algo apavorante e poucas pessoas se preocupam com isso, né? A igreja não está atenta a isso, parece que não caiu a ficha de como o islamismo tem crescido no mundo, né? Então, sim, antes de nós verdade. darmos início a esse assunto tão importante, né, e aproveitar a sua participação, a sua gentileza, né, eu gostaria que o irmão fizesse uma oração para nós começar nossa conversa aqui, falar sobre esse assunto e esclarecer para os irmãos muitas coisas em relação ao crescimento do islamismo. Tá, ó? Tá bom? O irmão pode Ótimo. orar? Sim, vamos orar. Amém. Deus, louvado seja o Senhor, a gente te agradece por essa noite. Mais um dia, Deus, que o Senhor nos deu a oportunidade de viver. Muito obrigado por tudo que a gente realizou. Pastor Cícero, eu e todos que estão juntos com a gente aqui. A gente consagra, Senhor Deus, esse tempo ao Senhor. A gente devolve, Senhor Deus, em agradecimento, em glória ao Senhor, tudo que a gente pôde viver, meu Pai, no dia de hoje. E pede mesmo que o Senhor nos abençoe nessa noite, que através da nossa conversa, através dessa troca de informação, o Senhor possa se fazer presente, Senhor Deus, nas nossas casas, onde as pessoas estão espalhadas por aí, mas que principalmente, Deus, o Senhor alcance o nosso coração. Existem Oh, muitas Senhor. coisas, meu Pai, em relação ao mundo, em relação ao caos do mundo, em relação aos desafios que a igreja enfrenta, mas a gente quer, Senhor Deus, olhar com os teus olhos, a gente quer Oh, que meu o Deus. Senhor compartilhe com o nosso coração aquilo que está no teu coração, Deus. Ajude-nos a enxergar, Senhor Deus, quais são os desafios, mas também quais são as oportunidades de amar, meu Pai. E ensina-nos a amar como o Senhor nos ama, Oh, como meu Cristo Deus, nos com amou, misericórdia, Senhor. para que realmente, Senhor Deus, haja salvação, Senhor Deus, entre os muçulmanos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, Jonathan, eu sou pastor da igreja presbiteriana do bairro Diamante aqui, Sim, e nós já trouxemos aqui a Thaís para dar uma palestra aqui. Foi muito bom, cara, né? Ela falou aqui sobre os desafios das missões, e nós vimos o quanto é importante falar de missão, de adentrarmos nessa área que muitas vezes é pouco explorada nos nossos dias, né? Nós também levamos lá um missionário da presbiteriana, ele está até se tornando pastor, ele é da Angola, mas ele deu um testemunho lá sobre missões na África espetacular, viu? Só que nós nunca conversamos diretamente, né, especificamente sobre o islamismo. uhum, E eu dei uma entrada aqui, eu tive curiosidade de entrar no site de vocês, e é sensacional o legal. trabalho de vocês, viu? Aí eu gostaria de, no começo, né, você explicar para os irmãos que estão nos assistindo. Nós temos alguns irmãos já que entraram aqui na live, irmãos da Igreja Presbiteriana do Diamante estão Sim, aqui, explicar como é que funciona o trabalho da M3, né? O sim. que você faz lá, quais são os desafios, quais são as vitórias, né? Como vocês trabalham, qual que é o objetivo do trabalho de vocês. Sim.
Eu sou do sul de Minas e vim para Belo Horizonte, já está completando aí 11 anos. E me graduei em enfermagem para trabalhar, né, visando já o trabalho no campo missionário, no campo transcultural. E, e então, desde que vim para Belo Horizonte, eu sou membro da Terceira Igreja, né, presbiteriana aqui de Belo Horizonte. E na caminhada, principalmente depois que eu terminei a graduação em enfermagem, eu comecei a perceber ou entrar em contato com os desafios do mundo muçulmano. E comecei a entender mesmo Deus me direcionando para esses povos, né, esses povos islâmicos. E eu comecei então a estudar, entendi que eu precisava me preparar mesmo, né? Foi aí que eu conheci a M3. Então eu conheci a M3 como um aluno. No primeiro momento eu fui aluno e depois me tornei voluntário. Hoje eu sou diretor da instituição. O nosso escritório principal aqui no Brasil é em Belo Horizonte. Então aqui a partir de Belo Horizonte a gente trabalha não só no Brasil, mas também representando a instituição nos outros países de língua portuguesa. Porque aqui no Brasil nós somos uma instituição americana. A M3 surgiu exatamente a partir de uma experiência que o nosso diretor internacional, o Joshua Lingle, ele teve na universidade, quando ele tentou evangelizar um colega da universidade, muçulmano, e esse colega muçulmano apresentou para ele várias perguntas e várias questões sobre a fé cristã que ele não soube responder. E aí, a partir dessa experiência, o Joshua se voltou para Deus e ele ficou abalado por não ter conseguido compartilhar a fé dele, né? E a partir daí ele entendeu e começou também a receber direção de Deus para não só se preparar, mas preparar a igreja mundial para o desafio do islamismo. E aí, a partir daí, o Joshua foi fazer as graduações, as suas especializações, doutorados, e pelo final ali da década de 90, ele fundou, então, a instituição que ganha o nome de iSquare Ministries. E a M3 surge como um braço da iSquare para os países de fala portuguesa. Nos anos de trabalho da iSquare, o Joshua ele juntou os especialistas do mundo inteiro, cada um na sua área, e para criar um currículo de treinamento para a igreja global. E a proposta é que esse treinamento ele não seja apenas na língua inglesa. Apesar de ter sido gravado originalmente no inglês, a ideia é que é um conteúdo para ser traduzido para pelo menos aí os principais 80 idiomas do mundo. Os principais, né? E aí, então, a M3 surge agora já há 13 anos nessa perspectiva de pegar o treinamento gravado em inglês e o que a Square vem desenvolvendo ao longo das décadas aí e transformar esse conteúdo num conteúdo de treinamento e mobilização para a igreja de fala portuguesa. Então, a gente tem as nossas principais atividades aqui no Brasil, mas a gente também já desenvolveu treinamento de lideranças da igreja local em Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe. E a proposta mesmo é treinar a igreja global, né? Ok. Agora, Jonathan, como você falou que eles criaram uma matriz aqui no Brasil, como é que está o crescimento do islamismo aqui no Brasil? Como é que, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, de vez em quando a gente vê uma ou outra mulher com aquele véu na cabeça, né? Mas tem crescido o islamismo no Brasil? Tem se tornado uma religião forte? Como é que vocês têm visto isso? O Brasil é um país muito grande, né? Então, a gente não consegue falar de uma força islâmica num contexto geral da nação brasileira, se comparado com as religiões católica e evangélica, né, e protestante. Historicamente, na América Latina é onde o islamismo cresce mais devagar, né? O islamismo tem crescido de forma assim, assustadora, cresceu nos séculos passados, né, muito rápido na Ásia. Hoje a Ásia é o maior continente com muçulmanos do mundo. Cresceu muito na África também, né? O norte da África é
é todo islâmico, isso já tem aí Uhum. cerca de 1.200 anos que a África foi alcançada pelos muçulmanos, Uhum. ali no norte principalmente. A gente tem um crescimento, né, nas últimas décadas, principalmente aí nos últimos 30 anos, 40 anos agora, uma explosão de crescimento do islamismo na Europa e também na América do Norte, né, Estados Unidos, Canadá. E a América Latina, apesar de ter um crescimento do islamismo, é onde o islamismo cresce mais devagar. E aí a gente chega no Brasil. Né? Hoje, a gente for falar do islamismo no Brasil, é, a gente tem divergências de número de muçulmanos. Então, a comunidade islâmica diz que eles já são cerca de 1 milhão. Alguns números vão chegar até 1,5 milhão de muçulmanos no Brasil. Mas se você vai pegar os dados do governo, você encontra aí um número entre 35 mil e 40 mil muçulmanos. É, esses muçulmanos, né, apesar de existirem muçulmanos, mesquitas, centros islâmicos, né, de estudos islâmicos espalhados pelo Brasil todo hoje, mas eles estão concentrados principalmente ali no Paraná, né, Foz do Uhum. Iguaçu, a tríplice fronteira ali é uma região colonizada por Uhum. libaneses. Então, fora do Líbano, a maior colônia de libaneses do mundo é aqui no Brasil, ali no Paraná, né? Uhum. A gente tem São Paulo também sendo um estado com a maior quantidade de muçulmanos do Brasil. Uhum. Existem muitas pessoas em São Paulo, né? É um estado muito populoso, então acaba que mesmo os muçulmanos sendo muitos lá, mas eles estão meio que dissolvidos entre a população, né? A população de São Paulo é muito Uhum. grande. Uhum. E o sul do país, né, tipo, por causa do Paraná, mas também nos outros estados, tem recebido, nesses últimos 10 anos também, muitos muçulmanos. E por vários motivos, Uhum. né? Tem vários motivos que os muçulmanos vêm para a nossa nação, ou que pessoas aqui da nossa nação se convertem ao islamismo também. A gente tem isso, né? Porque a gente fala Uhum. de muçulmano no Brasil, a gente tanto está falando de imigrante, de alguém que veio do mundo muçulmano da região do Oriente Médio, por exemplo, da África, mas também a gente tem um movimento de conversão, né, de Uhum. ex-cristãos para o islamismo aqui no Brasil também. Nossa. Agora, Jonathan, eles estão evangelizando, eles estão aqui evangelizando, ou seja, eles estão aqui pregando o Alcorão, e se eles estão, eu queria saber, se você sabe qual é o argumento forte deles. O que é que eles usam de argumento forte que coloca o cristão em saia justa, vamos dizer assim, né? Na saia justa. Eles estão pregando ao Corão e o que, que eles usam de argumento para quebrar a arma do cristianismo, né? O argumento cristão. Sim. A gente diz que a maior parte dos muçulmanos, eles acabam assumindo eles acabam vivenciando um Islã moderado, que a gente chama. Que normalmente são aquelas pessoas que vão viver a vida delas, né? Elas são muçulmanas, mas elas não trabalham ativamente para a propagação do islamismo. Mas Uhum, tem os movimentos de propagação do islamismo, liderados principalmente aí por muçulmanos mais fundamentalistas, radicais. Né? Dentro desse grupo de radicais, a gente, inclusive, tem um termo político para chamar esses muçulmanos, que são islamistas. Então, quando a gente vê sim. falando sobre os islamistas, esses islamistas, eles são aqueles muçulmanos que trabalham para expandir o Islã. E eles estão Ah, também certo. por todo mundo. O Uhum, investimento para isso é gigantesco, né? Então, aqui no Brasil mesmo, a gente tem muitos muçulmanos trabalhando para isso, trabalhando para a expansão do islamismo aqui. E a gente vê, por exemplo, publicação de panfletos, é livros. mesmo. Hoje, em quase toda mesquita que você for, você pode entrar e pedir literatura que você sai de lá com livros sobre o profeta, livros sobre Jesus, livros sobre a mulher muçulmana, inclusive Uhum, Corão. Né? Algumas mesquitas aqui no Brasil dão o Corão gratuitamente, né? O Corão uhum, comentado ainda. Eles investem muito em revistas mensais, né, falando sobre o islamismo, programas de rádio. Né? Eu conheci uma senhora na mesquita aqui em Belo Horizonte
E essa senhora, ela tinha ido fazer uma visita na mesquita no mesmo dia que eu fui. E, e ela me confundiu com um muçulmano e veio me pedir informação sobre o que ela precisava fazer para se tornar muçulmana. E aí eu aproveitei, que eu já estava no final da visita e estava indo embora, e aí eu convidei ela para ir conversando comigo pela rua. Eu falei, olha, eu estou indo Hum, embora, se a senhora quiser, a gente pode ir conversando pela rua. E deu certo o convite. E aí, quando eu fui ouvir a história dessa senhora, ela passou a vida, né, transitando entre algumas religiões, principalmente religiões cristãs. Passou, né, nasceu no catolicismo, passou pelo espiritismo, passou uma época da vida em igreja evangélica. E, uhum. e então começou a ouvir um programa de rádio do Sheik Rodrigo, que é um sheik muito conhecido aqui no Brasil, lá do sul do país. E através do programa de rádio do Sheik Rodrigo, essa senhora começou a ouvir sobre o islamismo e, né, ela testemunhando para mim, né, as mensagens do Sheik Rodrigo fizeram sentido para ela. E a partir daí ela resolveu se tornar uma muçulmana. E tinha ido na mesquita naquela manhã para saber como ela poderia fazer isso. É lógico que eu não perdi a Meu- oportunidade, né, de pregar o evangelho Aham. para ela ali naquele dia. A gente conversou bastante, eu peguei o mesmo ônibus que ela para ganhar tempo, é, mas foi um choque para mim, né? Eu não esperava que uma senhora aqui de Belo Horizonte tivesse sido islamizada por um programa de rádio de um sheik do sul do país, né? E que tivesse ido na mesquita se tornar muçulmana e ainda passou por igreja evangélica. Então meu Uhum. coração ficou muito apertado, assim. É, e na pergunta do senhor em relação a- ao trabalho dos muçulmanos, né, para a islamização do Brasil, aqui agora, a gente chama esse processo de islamização de dawa, que a tradução do árabe seria convite, né? Então, aquilo que a Uhum. gente chama de evangelismo cristão, né, no islamismo a gente chama de dawa. E eles têm investido bastante na dawa através disso tudo que eu falei, através de evangelismo mesmo local, né? Uma Uhum. das regiões, por exemplo, de São Paulo e do Rio de Janeiro, que são alcançadas por muçulmanos hoje, são as periferias. Então tem um forte trabalho nas periferias de São Paulo e do Rio, principalmente, mas em outros lugares também, para Uhum. pregar o islamismo. Então, a gente pode, por exemplo, dá para entrar no YouTube e procurar matérias sobre islamismo no Brasil. Aí você vai encontrar reportagens falando sobre como Uhum. o Islã ressignificou o rap no morro, coisas Que nesse sentido. isso? Que Sim. isso? Quando a gente fala de Pois. Nordeste também, a gente vê que muitos muçulmanos, muitos islamistas estão investindo bastante no Nordeste. Uhum. Recentemente saiu na revista Época, se eu não me engano, uma notícia, né? Uma cidade com cara do Oriente Médio, uma coisa assim. Porque um pastor Meu dali Deus. se converteu, e aí, como é uma comunidade carente do interior, né, do sertão ali, esse pastor convertido, agora muçulmano, levou a comunidade toda para o islamismo. E aí as mulheres lá no Meu Nordeste, Jesus. no sertão, usando o hijab, né, o véu, os homens também mudando suas Uhum. vestimentas, para se adaptar agora à nova religião, né? Uhum. Teve uma notícia também, em 2015, nós estivemos no Nordeste como instituição, nós fizemos algumas conferências lá, ministramos alguns cursos lá, e o que a gente mais ouvia, né, um dos principais motivos da igreja no Nordeste ter se interessado pelo assunto do islamismo, foi porque um pastor de uma grande denominação aqui no Brasil, que era pastor já há mais de 30 anos, havia se Hum. convertido ao islamismo ali, em João Pessoa. Meu Jesus. E isso foi um choque para a igreja evangélica ali no Nordeste. Todo mundo ficou Uhum. sabendo, todo mundo ficou chocado, porque como um pastor de 30 anos de ministério se converte ao islamismo? Né? Isso foi um choque para eles. E aí, como o senhor falou no início, é uma temática que não se fala muito. Né? A igreja brasileira normalmente se posiciona muito no sentido de lidar com a crise, mas não trabalhar com prevenção. Né? Uhum. Então, normalmente a gente começa a se preocupar, a gente tem visto isso aí ao redor do Brasil,
igrejas começam a se preocupar em relação à comunidade muçulmana da sua cidade, do seu bairro, quando alguém da igreja se converte ao islamismo. Quando Meu acontece Jesus. como aconteceu no Nordeste. Aí as Uhum. pessoas, não, peraí, o que está acontecendo? A gente precisa aprender alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. Agora, agora, Jonathan, como que está o crescimento do islamismo no mundo? Só para a gente ter uma ideia, como é que anda o crescimento do islamismo? Pastor, o islamismo cresce muito. É a religião que mais cresce no mundo hoje. É, hoje, se a gente considera, se a gente juntar o cristianismo, né, católico, protestante, ortodoxo, nós somamos aí um número de 2,3 bilhão de pessoas, né? Somos a maior Uhum. religião do mundo ainda, o cristianismo. Se a gente se desassocia desses outros segmentos cristãos, né? Se a gente considera só os protestantes, a gente já cai por um número aí, arredondando, né, de 1 bilhão de pessoas. O islamismo, há 100 anos, a gente pode considerar aí no início do século passado, a gente tinha Uhum. no mundo cerca de 230 milhões de muçulmanos. Agora, né, em 2020, a gente já tem dados confiáveis do Pew Research, por exemplo, que Uhum. falam para a gente aí de um número de 1,9, 1,8, 1,9 bilhão de muçulmanos. Então, Meu a gente Deus. considera aí que em 100 anos o islamismo cresceu o quê? Multiplicou umas 8 vezes, talvez aí, né? De Uhum. 230 milhões para agora quase 2 bilhões de pessoas. Uhum. Então, o islamismo tem crescido bastante, são vários os motivos do crescimento do Islã, né? Tanto Uhum. conversão, né? Porque eles investem muito na islamização do mundo. O islamismo é uma religião que crê que todo mundo nasce muçulmano, mas se perde por causa da cultura onde nasceu, né? Uhum. Mas que um dia pode se voltar para o islamismo. E eles Uhum. creem que um dia o mundo inteiro vai ser muçulmano, né? É só uma Uhum. questão de tempo para eles, né? Eles Eles têm creem esse nisso. objetivo, né? Esse é o objetivo deles, né? Eles têm esse objetivo. Então o Islã Agora, onde é que cresce mais muito. cresce? Oi? Onde mais cresce? Aonde que está crescendo com muita força? Hoje se destaca muito para a gente países, né, nessas últimas décadas, a gente viu um crescimento gigantesco, por exemplo, nos países europeus, na França, na Inglaterra, na Alemanha. Agora com essa onda de refugiados, então, né, muitos dos refugiados que saíram do Oriente Médio por causa da guerra eram muçulmanos. Então isso Uhum. aumentou ainda mais a comunidade muçulmana nos países da Europa. Mas a gente tem um Uhum. crescimento muito grande também nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, principalmente, não muito, também por motivo de imigração, também porque são países que recebem, né, principalmente a Austrália como o Canadá, receberam muitos refugiados também, abriram as portas para os refugiados, mas a gente vê, né, uma conversão muito grande. Para o senhor ter ideia, a propaganda em relação ao islamismo ser uma religião de paz, né? Ela é tão grande que depois do atentado do 11 de setembro, né? A gente Uhum. vai completar quase 20 anos aí desse episódio, né? Nos 4, 5 meses depois do atentado das Torres Gêmeas, estima-se que pelo menos aí entre 20 e 30 mil americanos se converteram ao islamismo. Que E, e, na, isso? e na mesma época, eles dizem que um número por cerca aí de uns 35 mil, na mesma época também se converteram na França, por exemplo. É, Uhum. porque a propaganda é muito grande, né? E aí a gente Uhum. vive uma crise. No Brasil, a gente ainda não experimenta tanto essa crise, mas na Europa, na América do Norte, né? O cristianismo vive uma crise, né? Então a gente Uhum. tem na Europa, por exemplo, uma geração que nasceu de pais que já tinham se apostatado da fé, né? Uhum. E filhos que nascem no ateísmo ou que nascem sem religião, numa família sem religião. E aí a gente viu que ao longo dessas últimas décadas, o islamismo, aproveitando essa brecha, aproveitando esse vácuo que surge por causa do declínio do cristianismo em algumas Uhum. nações ocidentais, né?
e o islamismo ele então toma conta, né? A gente teve, por exemplo, agora, né, nesses últimos anos, com o surgimento do Estado Islâmico, a gente viu relatos, existem filmes retratando isso agora, né? Mas Uhum. muitos jovens, jovens americanos, jovens europeus, jovens brasileiros, que foram para o Oriente Médio lutar ao lado do Estado Islâmico. Então, Meu Jesus. pensa, pera, como assim? O que que esses jovens estão procurando, né? Para que eles tenham a coragem de largar a vida deles e lutar do lado de um grupo terrorista, né? Porque o islamismo prega, principalmente essa ala mais radical, mais fundamentalista, prega uma religião cheia de significado ritualístico, né? Então, o islamismo ele traz existe um dos nossos professores, o Jay Smith, a tese de doutorado dele foi em relação aos motivos que os norte-americanos se convertem ao Islã. Né? E isso responde muito, né, essa paixão desses jovens, por exemplo, que é a busca de significado no ritual, por exemplo, Uhum. que é a busca de regras para a vida. Então, o islamismo é uma religião que tem regra para tudo, né? Da forma como Uhum. você come, como você faz suas orações, como você faz sexo com a sua esposa, como você cria filhos. O Islã tem regra para tudo. E para Uhum. muitas comunidades hoje aqui do Ocidente, da Europa, por exemplo, que entraram numa época de descrédito do religioso, né? O islamismo está sendo resposta. Então, Meu eu Deus. destacaria assim esse crescimento no Ocidente, porque é onde a gente tem mais contato, né? E isso, de certa forma, impressiona Uhum. bastante a gente. Assim. Ok. As agências missionárias, elas têm percebido esse crescimento e têm tentado atuar com mais força contra esse crescimento. Por exemplo, eu conheço aqui em Belo Horizonte o pessoal do pastor Paulo Mazzoni, né, a Igreja Sim. Batista Central, que tem muito trabalho em relação aos missionários, eu trabalho com os muçulmanos também, a oitava presbiteriana também tem um trabalho muito bom investindo com os missionários, né? Existe esse elo entre as igrejas e as agências missionárias para fortalecer, para ajudar os missionários nessa guerra, porque se do jeito que você está falando aí, se não tomar cuidado, daqui a algum tempo nós vamos perder para os muçulmanos e seremos evangelizados. Como é que evangelizado? Não, como é que diz? Islamizados, né? Islamizados pelos muçulmanos e daqui a pouco nós É. vamos estar vendo mais mesquitas nas cidades do que igrejas cristãs, né? Tem Sim. tido, as agências têm tido essa preocupação? É muito tímido ainda essa preocupação, pastor. E realmente Vixe. esse movimento a gente vê mesmo, né? Na Europa, muitas, milhares, na verdade, de igrejas na Inglaterra, que eram igrejas cristãs, hoje são usadas como mesquitas, né, para os Uhum. muçulmanos. O que acontece quando a gente fala de agência missionária e de igreja em relação ao islamismo, existe sim uma movimentação, por exemplo, tem crescido o número de candidatos, de vocacionados nas nossas igrejas, que querem trabalhar entre os muçulmanos. Né? A grande parte dos missionários enviados pelas igrejas, né, tanto dos Estados Unidos quanto nossa aqui da América Latina, vão para lugares já cristianizados. Né? E poucos missionários ainda vão para a janela 1040, por exemplo, né? Que é a Uhum. região ali do norte da África, Oriente Médio, Sudeste da Ásia, onde estão concentrados os maiores desafios missionários e onde estão concentradas as principais nações islâmicas. Né? Hoje a gente tem aí Uhum. cerca de 56 nações com maioria islâmica e mais outras 40 nações que têm uma minoria significativa de muçulmanos, né? Então, quando a gente pensa ainda hoje em relação a missionário e islamismo, a gente normalmente se concentra no envio desses missionários para algum país do Oriente Médio. E ainda são poucos. Né? Existe um número aí, essa estatística já até aumentou, né, que tem cerca de um missionário cristão trabalhando para cada 500 mil muçulmanos. Então, Tá significa que doido. quando a gente fala de um missionário que vai trabalhar entre os muçulmanos, esse cara ele é responsável por pelo menos 500 mil de muçulmanos
que se ele não evangelizar, ninguém mais vai evangelizar. Porque não tem missionário trabalhando entre os muçulmanos de forma suficiente, né? Mas agora, qual é o elo que eu quero fazer da sua pergunta, pastor? A gente falar de crescimento do islamismo na América Latina, por exemplo, no Brasil, a gente falar de muçulmano aqui no Brasil, a gente tem que começar a falar sobre o engajamento e o envolvimento do cristão da igreja local em relação ao alcance dos muçulmanos. Porque existe um envio missionário para o Oriente Médio, mas quem que está evangelizando o muçulmano aqui do Brasil? Se a gente tem uma comunidade aí de, seja ela 40 mil ou 1 milhão de muçulmanos, e esse número tem crescido, né? A gente vê que eles têm investido muito nesse crescimento. Quem que está pregando para esses muçulmanos? Né? É essa resposta que a gente precisa começar a ter, né? Porque eles estão investindo, como o senhor falou, né? Daqui a pouco a gente vai começar a ser islamizado e a gente já começou, né? Anualmente a gente tem a nossa escola de férias aqui em Belo Horizonte, que por um período aí de entre 15 e 20 dias, a gente recebe alunos do Brasil inteiro e passa esse tempo num curso intensivo de mundo muçulmano com eles. E o ano passado, a gente recebe muitos alunos de São Paulo, aí o ano passado um desses alunos, quando a gente perguntou para ele por que ele tinha vindo fazer o curso, né? Ele falou, eu estava no interior, eu moro no interior de São Paulo, eu e o meu pai estávamos no carro indo para casa, paramos no semáforo e veio um muçulmano entregar para a gente um panfleto e simplesmente entregou um panfleto para a gente no carro falando, Jesus te ama. Ele falou que pegou aquele panfleto e aí é uma literatura bem conhecida, né, que eles distribuem na mesquita, que Eu amo Jesus, por isso sou muçulmano. Falando sobre o Jesus no Islã, sobre o profeta Jesus e por que o muçulmano ama Jesus. Esse aluno ele ficou chocado, ele falou, não, como assim? Eu estou aqui na minha cidade, no interior de São Paulo, e recebo uma literatura falando de Jesus, de um muçulmano. E aí a cabeça dele pirou, e ele falou, eu preciso fazer alguma coisa. E aí ele veio para Belo Horizonte para estudar com a gente. Então esse movimento de islamização já está acontecendo. E o que a gente precisa é a igreja, o cristão local, né? Não apenas o vocacionado que se sente chamado para ir fazer missão no Oriente Médio, mas todo cristão da igreja local aqui no Brasil, em qualquer cidade, né? Aqui em Belo Horizonte a gente tem mesquita, a gente tem bairro, né, cheio de muçulmanos, a gente tem vários comércios aqui em Belo Horizonte que são muçulmanos, né? São comércios de muçulmanos. E a gente precisa, então, desse despertamento da igreja cristã local para evangelizar os muçulmanos, para conhecer sobre o islamismo, para aprender sobre as bases da nossa fé. Porque, realmente, quando a gente fala da temática de Jesus, muitas vezes os muçulmanos fazem perguntas para nós que a gente não consegue responder, porque a gente não tem a nossa fé bem consolidada. Os muçulmanos, por exemplo, acusam que as nossas escrituras foram corrompidas. E aí o senhor é pastor, eu te pergunto, quantos membros de igreja o senhor conhece? Ou quantos colegas pastores o senhor conhece? Que prontamente sabe defender a deidade de Jesus? Sabe abrir a Bíblia e falar, não, Jesus é Deus por causa disso, disso, disso. Ou defender as escrituras. Não, a Bíblia é um livro historicamente digno de crédito por causa disso, disso, disso. Às vezes a gente não sabe, porque a gente simplesmente vive a nossa fé cristã, mas não sabe responder, como diz lá em Pedro, né? Primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 15, Pedro diz pra gente, estejam preparados, né, para responder, para dar razão, né, a qualquer um que perguntar sobre a esperança que está em vós. E é triste essa constatação, mas muitas vezes, muitos crentes das nossas igrejas não estão preparados, não têm respostas para dar. Então, a gente precisa pensar assim no missionário, num despertamento, no envio de missionários para o mundo muçulmano, porque existem milhões, né, milhares de muçulmanos morrem todos os dias e a maioria deles nem sabe quem é Jesus, que o Filho de Deus, conhece o profeta muçulmano, o profeta Jesus islâmico, mas não tiveram a oportunidade de ouvir sobre Jesus. Mas também nós temos aí milhares de muçulmanos aqui na nossa nação, que também precisam ser alcançados pela igreja.
né? O Joshua, nosso diretor, ele costuma dizer que, apesar de todo o investimento muçulmano para o crescimento do Islã, apesar de toda a violência perpetrada, por exemplo, pelos radicais islâmicos, o grande problema nem é o islamismo radical. O grande problema que a gente enfrenta é o cristianismo nominal. Né? Então, o fato de muitos cristãos serem nominais dentro das nossas igrejas tem contribuído para o crescimento do Islã no mundo, né? E na nossa nação. Uhum. Então, é algo para a O gente que nós pensar. temos, é o que nós estamos colhendo, né, da erva daninha do liberalismo dentro da igreja, né, a secularização também da igreja. As igrejas estão secularizadas, as igrejas elas trocaram a escritura pelo entretenimento e as pessoas estão deixando de amar a palavra de Deus e observar Deuteronômio 6, quando Deus diz para Moisés, olha, inculca isso na cabeça das crianças e elas devem meditar disso quando deitar, quando levantar. Não acontece mais isso. As pessoas no Brasil, por exemplo, muitos cristãos no Brasil, eles têm deixado o prazer e o deleite que é ler a palavra de Deus e aprendê-la para viver tempos de emoção e de um frio na espinha dentro da igreja que não produz nenhum discernimento bíblico, espiritual, nenhum fortalecimento, nenhum entendimento bíblico, não dá nenhuma ferramenta para a pessoa se defender contra o argumento dos muçulmanos. Uma vez eu vi um vídeo, Jonathan, Sim. de um vídeo muito famoso, uma menina cristã, ela se levanta para questionar um islâmico. Sim. Estava tendo um debate. E o cara detona ela. O cara sabia muito mais de Bíblia que ela. Muito mais, mas muito mesmo. Assim, muito além da medida, né? Então, o desafio para a igreja é muito grande, porque em relação ao nominalismo, o nominalismo é o que mais nós temos. Nós temos as pessoas trocando a balada. Eu larguei a balada, eu encontrei Jesus. Mas tem a balada de Jesus. Né? Outro dia eu vi uma reportagem de uns crentes nos Estados Unidos fumando, né, um cigarro que a fumaça não faz mal, né? E usando o cigarro porque aquilo ali não era um cigarro de uma fumaça que fazia mal. Mas ali é um cara querendo experimentar algo do mundo com outra aparência, né? Então, Jonathan, nos ajuda a saber no que a igreja tem falhado e onde a igreja pode melhorar para enfrentar o islamismo. Pastor, a sua fala foi muito bem colocada, né? Acho que a gente precisa se voltar para as escrituras mesmo, né? Se apaixonar pelo texto bíblico e começar a crescer, a amadurecer na nossa fé, né? Gosto do Dalton Thomas, que ele fala que a fé cristã madura, né, ela tem mais a ver com o quão rápido você em obedecer aquilo que você encontra na Bíblia do que com quanto tempo de crente você tem, né? Isso é verdade. Né? A gente precisa de crentes maduros nas nossas igrejas, né? A gente precisa de alimento sólido, a gente precisa de crescimento. E muita oração também para que o Espírito nos conduza para isso. A Bíblia, quando a gente abre a Bíblia, a gente vê um Deus que ama, né, e que se entregou, né? A gente vê o ministério maravilhoso de Jesus, a pregação cheia de amor, chamando para o arrependimento. A gente vai ver esse chamado a negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz, né? E isso tem a ver com sofrer por aquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Abrir mão, né, dos prazeres, como o senhor estava falando aí, para que a gente, então, coma a comida e beba a bebida, né, do nosso Pai, que é a vontade do nosso Pai, como Jesus disse. Então, a Bíblia está cheia de direcionamento. A gente abre a Bíblia, a gente descobre a realidade do reino de Deus, que é um reino de paz, de justiça, de alegria. Né? A gente ouve aí as instruções dos apóstolos, a gente ouve o apóstolo Paulo perguntando, né? Falando para nós que a salvação, né, diferente do islamismo, que Deus é um Deus distante, Alá é um Deus somente transcendente e que não se relaciona com o ser humano,
A gente tem, pelo contrário, nas Escrituras, a realidade de um Deus de amor que se relaciona com a gente, que tá perto, que se tateando a gente consegue encontrar esse Deus, né? E aí a gente vê o apóstolo Paulo falando que se a gente crer no nosso coração e confessar com a nossa boca, a gente encontra essa salvação em Cristo Jesus. É essa mensagem que o muçulmano precisa ouvir. É fácil a salvação em Cristo Jesus, né? Mas o apelo do apóstolo Paulo é o apelo que a gente tem que continuar fazendo, né? Como que eles vão crer se não há quem pregue? E como, né? Como que, sendo que eles não ouviram, né? Como eles vão crer se eles não ouvirem? E como eles vão ouvir se a gente não falar? Se alguém não falar? Né? E como alguém vai falar se não foi enviado para fazer isso? Então, acho que cada um tem o seu papel, pastor. Eu acho que as lideranças elas têm a maior responsabilidade de fomentar isso no meio do rebanho, de incentivar a igreja. Né? É muito legal essa iniciativa de ter uma live sobre um assunto, por exemplo, porque é com a informação que a gente começa a perceber a realidade ao nosso redor. Porque às vezes a gente tem muita informação, mas a gente está alienado do que está acontecendo no mundo. E aí a gente ouve algo e a gente consegue perceber que a gente precisa se envolver, se responsabilizar, a gente precisa crescer. Né? Quando a gente descobre que, de repente, eu posso encontrar um muçulmano no mercado ou no ônibus, tentar falar de Jesus para ele e ele virar para mim e falar, né? Muitos muçulmanos fazem esse tipo de pergunta. Mas onde na Bíblia Jesus disse ser Deus? Jesus não é Deus. Jesus nunca disse ser Deus. Aonde na Bíblia que ele diz, eu sou Deus, me adore? Uma pergunta que, num primeiro momento, é simples, né? Mas, às vezes, a gente não sabe responder. Então, são coisas básicas, simples, mas que estão ao nosso alcance, né? A gente precisa continuar fomentando essa paixão, esse interesse pelas escrituras nas nossas igrejas, na escola dominical, em canais de comunicação, assim. A gente precisa pedir para Deus chacoalhar a igreja, né? Chacoalhar a igreja. Exatamente. Principalmente trazer a igreja de volta às escrituras, igual no século XVI. O principal lema da reforma, primeiro, só as escrituras, né? Nós estamos precisando voltar de novo, porque a igreja, do jeito que você está falando aí, né, se não cuidar, nós vamos ser engolidos pelo islamismo em breve. E eu acho interessante também o seguinte, Jonathan, às vezes alguém diz assim, nós somos reformados, nós cremos na predestinação. Ora, porque nós cremos na predestinação, nós vamos cruzar os braços e deixar o islamismo fazer o que quer. Não. Veja que Paulo também é um servo do Senhor, cria na predestinação, pregou ela em Romanos 11, Romanos 9, 10, 11, e aí ele chega no Areópago, ali em Atos, e olha o argumento de Paulo, ele foi exatamente na linha filosófica. Ele chega no Areópago, só tinha filósofo, Paulo conhecia filosofia. Paulo vê lá o altar para o Deus desconhecido, como ele conhecia filosofia, ele foi lá e pregou, falou, esse altar aqui é para Jesus. Ou seja, nós precisamos também conhecer mais do islamismo, aprofundar os interesses deles, saber o que eles estão pensando, fazendo, e descruzar os braços e entender que, porque cremos que as pessoas são predestinadas, não é motivo para nos encostarmos e dizer, deixa Deus fazer tudo sozinho. Pelo contrário, Jesus disse, né, em Mateus 28, né, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Não é isso? E eu acho muito legal, Jonathan, um jovem, eu acho muito bom isso, jovem, porque eu não sou velho, eu ainda sou jovem, mas eu com os meus 20 e poucos anos, Jonathan, mais ou menos, eu não sei a sua idade, mas é mais ou menos isso que você deve ter pela sua cara, eu andava com muitos jovens nas ruas evangelizando. A minha época de solteiro, eu usei para pregar o evangelho desse barreiro aqui, ó. Olha, você não deve ser daqui. Eu na igreja, eu sei que eu tinha que arrumar namorado, eu sei que eu queria casar, mas nós tínhamos uma ânsia de pregar para homossexuais, para os que estavam cheirando cola, para as pessoas de rua que estavam com algum vício, né? E nós estamos precisando de mais jovens, de pessoas que despertem mais para pregar o evangelho, para levar essa novidade para o Senhor.
Não é isso? O que, é que você diria para Com os jovens certeza. que estão nos vendo agora? Que mensagem você traria para os jovens, para o despertamento, para as missões, para o evangelismo? Ah, pastor, eu acho que quando a gente para refletir, não tem outro sentido para a vida, né? Eu lembro de Pedro, né, falando para Jesus: Senhor, para onde mais poderemos ir? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Uhum. E é para os jovens assim que estão em busca aí de descobrir, né, vocação, ou às vezes estão perdidos por causa das feridas, né, da história, buscando satisfação, né, em muitas coisas que a gente acaba buscando na juventude, né, e isso nos afasta de Deus. A verdadeira vida está em Deus, né? E viver a vida em Deus, abrir mão da nossa vida para viver essa vida de Deus, é uma aventura maravilhosa, é o que dá sentido para a vida, né? Não existe outro sentido para além de viver para a glória de Deus. A gente é chamado a viver para essa glória, mas não no sentido de uma função, né? Como se a gente tivesse sido criado para ficar dando glória para Deus, né? Não tem nada que a gente não possa dar para Deus que não Uhum. venha de Deus mesmo, né? Mas a gente é chamado a viver para essa glória como nosso destino, né? A primeira pergunta do breve catecismo, não é? Nos É, diz qual é o fim principal do homem. O fim principal do homem é glorificar a louvar a Deus. Deus, gozando Exatamente. nele eternamente, alegrando-se nele, deleitando-se nele. Então, quando a gente passa a viver uma vida onde tudo, absolutamente tudo que a gente faz com a motivação de dar glória para Deus, a gente acaba se colocando num lugar ou sendo atraído por Deus para um lugar onde a gente pode receber dele mesmo, onde Deus se derrama sobre nós. E isso que é maravilhoso. Então, não existe outro caminho de satisfação, não existe outro sentido para a vida, não existe nenhuma profissão que vai dar um sentido eterno para nós. Mas tudo pode dar um sentido quando a gente vive para a glória de Deus. A nossa profissão, Uhum. os nossos estudos, o nosso trabalho, nosso envolvimento na igreja, viver tudo isso com essa ânsia, né, de glorificar a Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer da nossa vida, né? A melhor aventura que a gente pode viver, né? Não existe outro lugar para isso. Amém. Meus irmãos, eu não falei, né, no começo, mas nós estamos conversando com Jonathan Ribeiro. Ele é Sim. diretor da M3, que é uma missão mundo muçulmano. Ele Isso. trabalha diretamente com os muçulmanos e tem atuado de forma a levar o evangelho para os povos muçulmanos, né? E nós estamos muito felizes de tê-lo aqui e dele ter aceitado esse convite para dar alguns esclarecimentos, irmãos, nos alertar em relação ao crescimento do islamismo, que muitas vezes nós nem prestamos atenção quanto que essa religião tem crescido no mundo. É Ô, verdade. Jonathan, você tem notado ou observado que a igreja no Brasil ela está despercebida em relação ao crescimento do islamismo? Parece que a Ah, igreja com ela certeza. está indo para um lado e Deus está precisando que ela vá para outro. Você tem visto alguma carência, algum problema na igreja em relação ao crescimento do islamismo? Sim, sim, a gente não vê muito esse despertamento, né, esse entendimento do desafio do Islã na maior parte das igrejas do Brasil mesmo. Isso é bem claro, assim, na medida que a gente vai passando por igrejas, pelos estados do Uhum. Brasil, a gente vai vendo a desinformação em relação ao islamismo, né? Aham. Muitos ainda acham que islamismo é coisa de Oriente Médio, né? Falar muçulmano é coisa de Jordânia, de Arábia Saudita, da Síria, né? Da Uhum. Palestina, quando na verdade o islamismo já está espalhado para o mundo inteiro, né? É, então, eu creio, pastor, que à medida que o islamismo continuar crescendo e as igrejas começarem a ter contato com a comunidade islâmica ou com esse processo de islamização, de conversão de cristãos para o Islã, a, a igreja vai começar a se despertar mais, né? A gente tem Uhum. trabalhado para isso, né? Nosso principal trabalho nos últimos anos tem sido a mobilização da igreja de fala portuguesa, assim como a Square tem mobilizado igrejas ao redor do mundo inteiro.
Uhum. para que a igreja abra os olhos e participe da grande comissão de Deus entre muçulmanos. Né? De Amém. longe, o islamismo é o maior desafio da história da igreja. Né? É a religião que mais Nossa. cresce hoje, é a maior religião não cristã do mundo, é uma religião que, por si só, confronta os princípios do cristianismo, não é uma religião igual o hinduísmo, por exemplo, que tem seu sistema de crença totalmente independente do cristianismo. Não, o Islã, além de ter esse desafio do número, né, do número de investimento, por exemplo, também, teologicamente é um grande desafio para nós. E as igrejas não Uhum. sabem disso. Né? Então, quando a gente fala da pessoa de Deus, a gente abre as páginas do Corão, que é o livro sagrado do muçulmano, do islamismo, e a gente encontra versos, né, aias, né, que seriam os nossos versículos, aias falando, não digais trindade, porque Allah é um único Deus. A gente encontra versos falando que Jesus não foi crucificado. Ah, porque os cristãos e judeus creem que o profeta Jesus foi crucificado, mas na verdade ele não foi. Então, coisas que são básicas para a nossa fé, né, são Uhum. confrontadas pelo islamismo. Simplesmente Uhum. pelo fato do islamismo existir. Né? O Islã, doutrinamente, é uma religião contrária ao cristianismo, né? Em vários Uhum. aspectos que são aspectos fundamentais. Né? Uhum. Uma Mas vez, realmente, Jonathan, sim. uma vez eu evangelizei um muçulmano. Eu estava Olha só. experiência. E ele falou assim comigo assim: você vai falar de Jesus para mim, né? Eu falei, vou por quê? Ele disse, não. Fala do Evangelho, fala da Bíblia, sem falar de Jesus para mim. Eu falei, mas por quê? Ele disse, porque eu não acredito em Jesus. Eu acredito em Maomé. Aí eu falei, então tá bom. Eu vou falar de Jesus, vou falar da Bíblia para você sem tocar no nome de Jesus. E aí fui falando da questão humana, existencial, do homem procurando objetivo na vida, se encontrar, e às vezes se encontra numa religião, e essa religião dá um suporte para ele, mas muitas vezes essa religião ainda não preencheu um vazio. Aí sabe o que ele falou comigo? Ele falou, isso é mesmo, mas de vez em quando eu sinto um vazio. Olha só, pastor. De Olha vez em quando só. eu sinto um vazio, eu sinto um buraco dentro de mim. Eu falei, sabe o que é isso aí? Agora eu vou falar. É Jesus. É Jesus. Não teve jeito de não falar de Jesus para ele, né? Mas ele falou Sim. assim, com o olho cheio o olho lacrimejando, ele falou assim, eu não creio em Jesus. Falou, o olho dele encheu d'água, mas ele falou assim, eu não creio em Jesus. E na hora Uhum. eu deixei, né, para não cair em atrito, e depois orei ao Senhor, dizendo, Senhor, agora está nas tuas mãos, né? Porque a gente tem o papel de pregar, né? Quem converte é o Senhor, né? Sim, sim. Mas eu achei É um interessante grande. a repulsa que ele teve quando ele disse assim: você vai falar de Jesus, né? Eu falei, vou, porque não, eu não quero que você fale de Jesus, eu não acredito em Jesus. Já aconteceu É isso com um, você? Você sabe explicar por que é que eles odeiam Jesus desse jeito? na verdade, pastor, eu nem diria que é um ódio por Jesus. Na verdade, é uma resistência ao Jesus que eles acreditam que a gente criou. Porque o profeta Jesus existe no Alcorão. Né? E foi um Uhum, profeta, inclusive quando a gente vai ler sobre Jesus no Corão, a gente vê que Jesus nasceu da Virgem Maria, a gente vê que Jesus ele fez milagres quando era criança, Jesus teria escrito o Evangelho, o Injil, o Corão fala que ele era um profeta muito próximo de Alá. Então, de certa forma, o muçulmano ele gosta de Jesus, porque o Jesus é um uhum, profeta muito falado no Corão. O problema é que quando o cristão fala de Jesus, o cristão ele está falando de Deus. Né? A nossa fala em relação a Jesus é que Jesus é o Filho de Deus. E isso para o muçulmano aprende no islamismo que isso é uma dos piores pecados que se pode cometer. É uhum, associar um parceiro a Allah. É haram, pecado, né? Você associar algum parceiro a Allah. Então eles batem muito nessa tecla. Allah é um único Deus.
Aí você vai encontrar na Bíblia, no Corão, como eu disse, não digais trindade, porque Allah é o único Deus. Né? Então, o Uhum. que causa repulsa para eles, o que causa temor para eles, é essa concepção de que Jesus seria filho de Allah. E aí a Uhum. gente ouve em alguns debates com muçulmanos, né? Eles falando como pode se falar que Allah teve um filho, como se Allah tivesse vindo na Terra e feito sexo com uma mulher para ter um filho. Allah não tem filhos, Allah é o único Deus. Né? Então isso para Uhum. eles é um pecado muito grande. Por isso a resistência, né? A resistência no Interessante. fato da gente associar Jesus com Deus, né? A gente Ok. pode falar de Jesus, mas como um profeta, como Deus, aí é algo muito sério para eles. Ok. Jonathan, nós já estamos quase encerrando nosso Sim. bate-papo, que está muito bom, mas eu gostaria que nesses 2 minutinhos que está faltando para encerrar, você deixasse alguma orientação para os irmãos que estão nos assistindo, né? Que desse ah, alguma palavra que pudesse despertar os irmãos para o fato do crescimento do islamismo no mundo, às vezes não ter tanta importância para a igreja como deveria ter. Uma palavra de alerta, uma palavra também de consolo. Fica à vontade. Sim, eu acho que a gente a gente tem essa oportunidade de participar daquilo que Deus está fazendo na Terra. É, quando Jesus chama a gente para seguir Ele, né, Ele está nos convidando a abrir mão de uma vida, como eu disse, sem muito significado, uma vida cheia de dor, sem esperança, e Uhum. participar daquilo que Ele está fazendo. É uma cruz que a gente carrega, mas é uma cruz que é uma vocação que a gente vai viver que vai gerar frutos para a eternidade. Então a gente tem essa oportunidade de viver, de participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. E a gente é chamado para Uhum. isso. Né? Até nós, aqueles que cremos na predestinação, que cremos que Deus elegeu, né, que o Pai deu a Jesus aqueles que vão ser salvos, a gente também vê nas Escrituras que o plano A de Deus, né, o meio que Deus escolheu para trazer os salvos para Ele, para trazer os eleitos para Ele, é a pregação da palavra. Deus Exato. poderia ter feito de várias outras formas, Deus escolheu deixar a gente participar disso.